noite. Boa noite. Paz do Senhor Jesus a todos. Sejam bem-vindos à Igreja Batista Shekinah, sede de Barreiras. Para aqueles que estão aqui nessa noite, para quem vão nos assistir nas nossas redes sociais, meu nome é o Diácono, me chamo Diácono Leandro, sou aqui me converti aqui na Igreja Batista sede de Barreiras, estou aqui até hoje. Amém, para a honra e glória do Senhor Jesus. Muito bem casado com a Dona Rosa Maria dos Anjos, pai do Vitor e da Leandra. Nós estamos aqui na bênção em nome de Jesus e sobre a autoridade dos nossos pastores, presidentes, pastor Valério Gutenberg, pastora Renilza Sônia, que estão neste momento na Igreja de Brasília. Amém. Estamos também debaixo da autoridade e da unção dos nossos pastores de Luiz Eduardo Magalhães, pastor Rodrigo Chaves e Ritiele Chimendes. E é claro, estamos aqui também na unção e na bênção dos nossos pastores locais, pastor Valdemar Pamponê e a pastora Ana Benedita Fernandes. E dos nossos pastores auxiliares, pastor Durval Lacerda e a pastora Ramila Paz. É uma honra poder estar aqui, trazendo a palavra de Deus, fazendo uma breve abertura, lembrando a todos que todas as ministrações, inclusive essa, se Deus permitir, estarão disponíveis nas nossas redes sociais, tá? Quais sejam Instagram, Facebook, YouTube e Spotify. Facebook, Instagram, YouTube e Spotify. Em todas essas redes sociais você busca por IBS Barreiras. Se por acaso você está aqui na igreja, não nos segue, dá uma chegadinha lá, dá uma conferida, compartilha as ministrações que são disponibilizadas aqui pela Igreja Batista Shekinah, para que a palavra de Deus chegue para mais e mais pessoas, para que a palavra aqui ministrada, ela ultrapasse as paredes dessa igreja. E Deus conta com você. Amém? Diz assim: Deus conta comigo, para que a palavra dele chegue. Amém? Glória a Deus. Essa ministração, essa mensagem Deus me deu já faz algum tempo, só que eu não tinha parado ainda para organizar ela, né? Para fazer o esboço que nós chamamos. E aí hoje no meu devocional pela manhã, despretensiosamente, eu decidi, eu vou organizar essa ministração que Deus me deu, despretensiosamente. Mal sabia que mais tarde, lá por volta das 10 da manhã, o pastor Valdemar me franqueou a palavra. Mas não existe coincidências no reino de Deus. Deus já sabia que hoje essa palavra ia ser ministrada, amém? E eu quero dar um título para ela, uma nova história. Diga para o irmão do seu lado, se você conseguir achar uma nova história. Deus tem uma nova história para mim e para você, escrita pelo dedo dele, escrita pelo dedo de Deus. Aí eu quero fazer uma pergunta para a nossa igreja amada. Quem aqui quer ter uma nova história escrita pelo dedo de Deus? Levante a sua mão. Quem quer ter uma história nova escrita pelo dedo de Deus, feita para você? Amém? A palavra de Deus diz que os sonhos de Deus a nosso respeito, os pensamentos que Deus tem de mim e de você, são muito maiores que os sonhos e os pensamentos que nós temos de nós mesmos. Eu não sei em que fase da vida você está hoje, eu não sei em que dificuldade da vida você está hoje, mas eu sei que Deus tem uma nova história para você. Não importa o quão impossível possa parecer, e às vezes parece impossível, mas Deus tem o poder de mudar a sua história, porque a palavra de Deus diz: existe algo impossível para Deus? Pergunto para você, existe algo impossível para Deus? Não existe. Tudo é possível ao que crê. Servimos a um Deus que pode e Ele quer mudar a nossa história. Se Deus quer mudar a nossa história, qual é o único empecilho que nós temos no agir de Deus nas nossas vidas? Chama-se você.
Nós somos os únicos seres que podemos impedir o agir de Deus pelas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos mais poderosos que Deus? Não. Porque Deus, que criou as regras, que criou tudo que existe, criou o chamado livre-arbítrio. Você não é obrigado a seguir os sonhos que Deus tem para você. Você pode desviar dos sonhos que Deus tem para você. E aí eu pergunto para você, você sabe qual é o sonho que Deus tem para você? Você sabe? Não importa o quão distante ou impossível possa ser a situação que você se encontra hoje, Deus pode mudar a sua história, refazer toda a sua trajetória. Amém? Porque como nós falamos em Lucas 1,37 diz, porquanto para Deus não existe nada impossível. Amém? Amados, vamos aprender com um cara que teve a história mudada por Deus. Esse cara, todo mundo conhece a história dele, mas vamos analisar a história de José do Egito. Como que Deus mudou a história deste homem? De um homem que era o filho mais jovem do seu pai e se tornou nada mais, nada menos que governador do Egito. Então eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no primeiro livro da nossa Bíblia, em Gênesis, o capítulo é o 37. A história de José do Egito é um exemplo do que Deus pode fazer quando confiamos no poder de Deus e somos obedientes e perseverantes. Diga assim, eu preciso ser obediente e perseverante. Amém? Vamos aprender com José como podemos experimentar o melhor de Deus em nossas vidas. Eu faço mais uma pergunta para você. Quem quer experimentar o melhor de Deus para a sua vida, dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus, acorda o irmão do seu lado, glória a Deus. Diz assim, fica atento, porque Deus quer mudar a sua história. Amém? Fica atento. Vamos lá então, Gênesis 37, mandei todo mundo abrir, só eu não abri. Gênesis 37, glória a Deus. Gênesis, a história de José do Egito. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai Isaque tinha vivido como estrangeiro. Esta, portanto, é a história da família de Jacó, quando José, seu filho, tinha 17 anos. Pastoreava os rebanhos de ovelhas e cabras com seus irmãos. Cooperava com os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Entretanto, José compartilhava com seu pai sobre a má fama de seus irmãos. Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e mandou fazer-lhe uma túnica adornada. Seus irmãos perceberam que seu pai o amava mais do que a todos os seus outros filhos, e odiaram-no. Tornaram-se tão invejosos que não conseguiam mais lhe falar de maneira amigável. Ora, José teve um sonho e contou a seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. Diga assim para o irmão do seu lado, não conte seus sonhos para qualquer pessoa. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir os seus sonhos. Muitas pessoas não estão preparadas para ouvir os sonhos que Deus tem para você. Pareceu-me que José lhes havia dito, ouvi o sonho que tive. Pareceu-me que estávamos atando feixes dos campos, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e vossos feixes o rodearam e se prostraram diante do meu feixe. Seus irmãos lhe indagaram, queres acaso governar-nos como rei, ou dominarmos como senhor? E eles odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e das suas intenções. Depois José teve ainda um outro sonho, e contou deste modo aos seus irmãos, tive ainda outro sonho. Desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Assim que narrou o sonho a seu pai e seus irmãos, o pai repreendeu-o com essas palavras, que sonho foi esse que tiveste?
Iríamos todos então, eu, a mãe, teus irmãos, e cada um deles prostrar-nos o rosto em terra diante da tua presença? No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir o que ouvia. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus fala várias vezes com seus filhos através de sonhos. Através de sonhos, em várias situações Deus falou através de sonhos. Deus falou através de sonhos com o apóstolo Paulo. Deus falou através de sonhos com José, pai de Jesus, marido de Maria. Por várias vezes Deus usou os sonhos para falar com José. E amados, e muitas vezes, para alcançar o melhor de Deus, para alcançar o que Deus tem para a mudança na nossa história, é necessário sonhar. É necessário sonhar. Tem um ditado que diz que o homem que não sonha, o homem e a mulher que não sonha já morreu, só falta enterrar. Os sonhos são o que nos movimentam, os sonhos são o que nos trazem motivação para caminhar, para andar. Os sonhos também nos fazem ter força para resistir e para perseverar. Os sonhos movimentam os seres humanos e Deus nos deu a capacidade de sonhar. Eu pergunto, você tem sonhado com o que, meu amado? O que você tem sonhado para a sua vida? Que sonhos você tem? Muitas vezes você pode estar pensando, ei, eu nunca parei para pensar nisso, eu não estou sonhando nada. Eu quero dizer algo para você, comece a sonhar hoje, para que Deus possa te reviver. É necessário sonhar, é necessário trazer sonhos, e é necessário também, amados, além dos nossos sonhos pessoais, mas principalmente, sonhar os sonhos que Deus tem para mim e para você. Muitas vezes nós estamos tão ocupados com os nossos sonhos pessoais, que nós não permitimos que Deus traga para nós a revelação dos sonhos que Ele tem para nós. Muitas vezes nós queremos viver só o nosso sonho. Eu pergunto para você, esse sonho que José teve, esse sonho de que os feixes dele eram maiores do que os outros, esse sonho em suma de que ele seria o governador, era sonho de José? Sim ou não? O sonho era de quem? O sonho era de Deus. Eu quero perguntar para você, fazer uma pergunta reflexiva para você essa noite. Você sabe qual é o sonho que Deus tem para você? Você já passou para pensar e perguntar para o Senhor no seu TSD, no seu devocional, Senhor, qual o sonho que você tem para a minha vida? É necessário sonhar. Os sonhos nos mantêm animados a seguir em frente, a ter um objetivo. Um sonho que esteja principalmente alinhado à vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós pedimos, quando nós não temos as coisas, quando Jesus interpelou seus discípulos, diz assim, vocês não recebem porque não pedem. E quando pedem, pedem mal. Pedem para os seus próprios deleites. E muitas vezes os nossos sonhos são para atender aos nossos próprios deleites. E eu quero fazer uma pergunta para você, esse tipo de sonho agrada a Deus? Por exemplo, eu quero ter um carro simplesmente para me achar o bambambam, me achar o melhor, humilhar os irmãos. Ou eu quero ter uma casa melhor, para simplesmente eu e minha família ali aproveitarmos, mas não utilizarmos esse bem que Deus nos deu para a glória dEle. Amados, nós temos que entender uma coisa. A palavra de Deus diz que tudo que há nos céus e na terra pertence a Deus. Deus é o dono do ouro e da prata. Eu quero dar uma notícia para vocês, se por acaso vocês ainda não sabem. O carro que Deus deu para você não é seu, é de Deus. A casa que Deus deu para você é dele. Sim ou não? A esposa que Deus te deu para você cuidar e amar, marido, que a palavra de Deus diz para os homens, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a sua igreja, dando por ela a sua própria vida. As esposas que vocês receberam não são suas, são de Deus. Cuide bem das coisas de Deus, não maltrate
maltrate as coisas de Deus, não maltrate os filhos de Deus. Ei, esposa, esse marido aí que às vezes você quer humilhar ele é filho de Deus. Diga assim para o irmãozinho do seu lado, para ele acordar também. Diga assim: eu tenho um dono. Diga assim, diga para ele: eu tenho um dono, e o meu dono é ciumento, cuida de mim. Diga assim: cuida de mim, cuida de mim. Amados, primeiro passo para a gente alcançar uma nova história é sonhar os sonhos de Deus. Sonhar os sonhos de Deus. Buscar o sonho que Deus tem para a nossa vida. Porque os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos. Muito melhores do que os nossos. Amém? Glória a Deus. Vamos ver um pouquinho mais à frente. Em Gênesis 37, versículo 18. Pula um pouquinho lá para frente. Nós vamos ver o que os irmãos de José tramaram contra ele. Amados, falando-se em sonhos, e nós também, eu já falei logo no início, nem todo mundo está pronto para ouvir os seus sonhos. Nem todo mundo está pronto para ouvir os sonhos que Deus tem para você. Aqui nós vemos que José, na sua inocência, acabou contando seu sonho para os seus irmãos, que já nutriam uma inveja dele, e essa inveja piorou. E muitas vezes os invejosos são as pessoas que moram dentro da nossa casa. Infelizmente, aqui nesse caso, eram os próprios irmãos de José. Os próprios irmãos de José. Então, quero dizer algo para você. Ei, vigie para quem você conta o seu sonho. Vigie, amados. Nem todas as pessoas estão prontas para ouvir o que Deus vai fazer na sua vida. Nem todas as pessoas estão prontas para ver a sua vitória. Nem todas as pessoas estão prontas. E olha só, no versículo 18 do capítulo 37 diz assim: eles o viram de longe, e antes que pudesse chegar mais perto, tramaram a sua morte, e combinaram entre si: eis que vem se aproximando aquele sonhador. E muitas vezes as pessoas vão dizer assim para você: ó, está chegando o sonhador. Olha ali aquele sonhador ali, ó. Ei, está chegando o sonhador. Vinde, matemo-lo, joguemo-lo numa cisterna qualquer. Diremos que um animal feroz o devorou. Veremos o que acontecerá com os seus sonhos. E muitas vezes pessoas querem derrubar e frustrar os nossos sonhos. Mas quando Deus tem um propósito, ninguém pode frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Diga para o irmão do seu lado: ninguém pode frustrar os sonhos que Deus tem para a sua vida. Ninguém pode tirar aquilo que Deus já decretou na sua vida. Somente você mesmo. Somente você. Você é a única pessoa que pode frustrar os planos do Senhor na sua vida. Amém? No versículo 21 diz assim: toda a vida Rubem, ouvindo isso, salvou-o de suas mãos e propôs aos irmãos: não lhe tiremos a vida. Afirmou Rubem: não derrameis sangue humano, lançai-o nesse poço aqui no deserto, mas não ponhais a mão sobre ele para o ferir. Eles somente disseram assim para livrar José das mãos deles, e assim que possível restituí-lo a seu pai. Então, quando José chegou junto deles, despojaram-no de sua túnica, a túnica de mangas longas e adornadas que ele vestia, arremessaram-se contra ele e lançaram na cisterna, e era um poço vazio e sem água. Para alcançar os sonhos de Deus nas nossas vidas, amados, muitas vezes nós vamos passar por provações, tribulações, nós vamos passar por traições, nós vamos passar por situações que parecem impossíveis. Impossíveis, mas persevere. Persevere. Não desista, não importa em qual cisterna te jogaram.
Não importa em qual buraco por acaso você esteja nesse momento, seja na área emocional, seja na área física, seja no seu relacionamento profissional, persevere. Deus pode mudar a sua história. Eu parei no versículo... Oi? Estou perdido aqui, 24, né? Vamos seguir em frente então. Vamos até o versículo 31. Arremessaram-se contra ele e o lançaram na cisterna. Era um poço vazio e sem água. Depois sentaram-se para comer. Entretanto, ao erguerem os olhos, eis que viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos vinham carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que estavam transportando para o Egito. Então sugeriu Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar nosso irmão e escondermos seu sangue? Vinde, vendamo-los aos ismaelitas, mas não ponhamos a mão sobre ele. É nosso irmão da mesma carne que nós, e os seus irmãos o ouviram. Quando passaram os mercadores ismaelitas, eles retiraram José da cisterna, venderam José aos ismaelitas por 20 peças de prata, e estes o levaram para o Egito. Entrementes, quando Rúben retornou à cisterna, eis que já José não estava mais ali. Então, enfurecido, rasgou suas vestes. E saindo ao encontro de seus irmãos, desabafou: o rapaz não está mais lá, e eu aonde irei? Então eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Glória a Deus, amados. Então nós vemos aqui que, por conta de inveja, os irmãos de José colocaram ele e venderam ele como escravo no Egito. Se nós não conhecêssemos o final da história, nós poderíamos dizer: dessa situação é impossível sair. É difícil sair de um trem desse. É ou não é? Mas Deus, nós sabemos que Deus mudou a história. Amados, além de nós sonharmos, o segundo passo para estarmos e para que Deus venha mudar a nossa história, assim como mudou a história de José, é: busque sempre a presença de Deus, não só em oração, mas em atitudes. Busque sempre a presença de Deus, principalmente em atitudes. Eu queria que os irmãos pulassem lá para o capítulo 39. Capítulo 39, vamos pular alguns capítulos, versículo 1. Diz assim: José fora, portanto, levado ao Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. Ora, o Senhor estava com José. O Senhor está contigo, meu amado? Que em tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. O senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo o que realizava. Dessa maneira, José ganhou a simpatia do seu dono, que o promoveu a seu ajudante pessoal como administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado sua própria casa e lhe confiou tudo o que possuía. E a partir do momento em que ele passou a administrar a casa de Potifar e todos os seus bens, o Senhor abençoou toda a casa do egípcio em consideração a José. A bênção do Senhor alcançou tudo o que ele possuía em casa e campos. Amados, preste atenção aqui. José foi traído pelos seus irmãos. José foi colocado em uma cisterna. E José foi vendido como escravo. José não foi contratado pela CLT. José não foi um seletista. José também não tirou nenhum MEI, nenhum CNPJ e emitia nota fiscal para receber. José era escravo. E mesmo sendo escravo, a palavra de Deus diz que Deus estava com José. Por que que Deus estava com José? Porque Deus fazia tudo com amor e dedicação. Entenda, José era escravo de Potifar,
mesmo sendo escravo de Potifar, estando em uma situação que ele não queria, mesmo assim José fazia tudo com amor e com dedicação. E muitas vezes, amados, nós estamos num emprego onde nós queremos estar, muitas vezes por necessidade, recebendo salário todo mês, mas pelo fato de não ser aquele emprego que a gente queria, nós começamos a fazer corpo mole. Corpo mole, não, esse emprego eu não quero. Eu já vi várias pessoas fazer corpo mole. Eu trabalhei em várias empresas, eu liderei várias equipes, antes de ser empresário agora, glória a Deus. Mas eu já liderei várias equipes, e a grande maioria das pessoas lá fora, não aqui nessa igreja, ou talvez nas outras igrejas lá fora, a grande maioria das pessoas, a grande maioria não crescem profissionalmente, porque não estão no emprego que elas queriam, e fazem de forma relapsa, fazem as coisas sem vontade. Eu pergunto, Deus está com um cara desse? Será que Deus está com um cara desse nessas atitudes? Será que José, quando chegou para ser escravo, entenda, escravo, José não recebia salário não, até esse momento ele era escravo. Quem concorda diz amém. Escravo recebe salário? Escravo não recebe salário. E mesmo José sendo escravo, a palavra de Deus diz que Deus estava com José e tudo que ele fazia, Deus abençoava. Eu pergunto, será que esse cara fazia corpo mole no trabalho? Não. Quando Deus está com alguém, quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, e a palavra de Deus diz que tudo que formos fazer, seja comer, seja beber, ou qualquer outra coisa, que seja para o quê? Para a glória de Deus. Se eu vou trabalhar, é para a glória de Deus. Se eu vou limpar a minha casa, é para a glória de Deus. Se eu vou lavar minha roupa, é para a glória de Deus. Se eu vou me relacionar com meus colegas de trabalho, é para a glória de Deus. Se eu vou fazer o meu trabalho, apesar de não ser aquele emprego que eu queria naquele momento, é para a glória de Deus. Então Deus estava com José porque ele fazia com amor e dedicação. Amado, se você continua se arrastando para fazer as coisas, pergunta aí, como é que Deus vai mudar a sua história? Como que Deus vai mudar a sua história? Não tem como Deus mudar a história de uma pessoa que não gosta de fazer as coisas bem feitas. E muitas vezes nós não fazemos as coisas bem feitas nem aqui na igreja, né? Muitas vezes quando nós estamos servindo em algo que não nos agrada, porque servir aqui para pregar, para cantar, beleza, é top, legal, todo mundo quer. Mas e quando você está escalado para vir com a sua célula para limpar a igreja? É servir, não é servir? Quando você é escalado para limpar o vaso lá, é servir, não é servir? Muitas vezes nós fazemos corpo mole, fazemos de qualquer jeito, porque não era aquilo que a gente queria fazer. Aí eu pergunto, José queria ser escravo? José não queria ser escravo, mas a palavra de Deus diz que tudo que ele fazia, Deus prosperava. E Deus quer prosperar na sua vida, amado. Se você não está naquele emprego que você quer, faça com muito amor e dedicação para ver o que Deus vai fazer na sua vida. Potifar, a palavra de Deus diz aqui que Potifar percebeu que Deus era na vida dele. Como? Como que Potifar percebeu que Deus era na vida dele, sendo que nem era esse Deus que Potifar servia? Todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem, né, os deuses do Egito, eram vários, não era um só, tinha vários deuses. Vai saber qual era o Deus que Potifar servia, qual era o Deus que ele era devoto. Mas uma coisa é certa, ó, o senhor egípcio, no versículo 3 do capítulo 19, olha só, o senhor egípcio percebeu que o Senhor Deus amparava José e o abençoava em tudo que realizava. Eu pergunto para você, será que as pessoas que estão na sua volta trabalhando contigo percebem que Deus é com você? Será que as suas atitudes refletem Deus na vida de você? E muitas vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que não muda a minha história? Aí eu pergunto, será que você está com Deus? Terceiro passo, então, buscar a presença de Deus, principalmente com as nossas atitudes, amados, com as nossas atitudes.
Um rápido testemunho, quando eu morava lá no Rio Grande do Sul, eu fui para trabalhar de subgerente numa rede de supermercados. Só que eu já fui para lá com o intuito de ser gerente, eu não queria ser subgerente. Eu larguei um emprego que eu ganhava até mais, para ganhar menos, porque eu não queria ser subgerente. A vaga era de subgerente, mas eu queria ser gerente, então eu já fui na cabeça que eu queria ser gerente. Aí o que aconteceu? Eu fiz tudo, apesar de não conhecer a Deus, eu fiz tudo com amor e dedicação. O que aconteceu? Eu fui um dos subgerentes que foi promovido mais rápido da empresa, da história da empresa. 6 meses eu deixei de ser subgerente para ser gerente. E muitas vezes as pessoas querem crescer, mas não fazem as coisas com amor e dedicação. Então Deus mudou a história de José, por quê? Porque apesar de ele não estar no lugar que ele queria, apesar de ele não fazer algo que ele não queria fazer, pelo contrário, ele era um escravo, ele fez com amor e dedicação. Busque a presença de Deus através das suas atitudes. Tudo que você for empreender a fazer, meu amado, faça com amor e dedicação. Ei, meu querido, aquele momento que você vai lavar a louça para sua esposa, não faça reclamando não, faça com amor e dedicação. Esposas que queriam tanto casar, quando for lavar a cueca do seu marido, não fica reclamando da freada de bicicleta não, faça com amor e dedicação. Amor e dedicação, empenhe amor e dedicação naquilo que você vai fazer, amém? Glória a Deus. Outro passo, fidelidade às autoridades constituídas sobre você. Você precisa ser fiel aos homens. Fidelidade aos homens. Versículo, ainda no capítulo 39, versículo 7. Olha só o que diz aqui. Versículo 7. Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar José. E um dia ela o convidou: vem deitar-te comigo. Diga assim: sai para lá, demônio. Sai para lá, demônio. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do Senhor: estando eu aqui, meu Senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso para com o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Olha só, a primeira declaração dele é dizer: como eu poderia trair a confiança daquele que me escravizou? Esse cara confia em mim. Como eu posso traí-lo? Veja bem, amado, Potifar, ele era senhor de José. Senhor é o quê? Senhor de escravo, ele era dono inclusive da vida dele. José era escravo e mesmo assim José foi fiel ao seu senhor. E eu pergunto, você tem sido fiel às pessoas que Deus coloca na sua vida? Você tem sido fiel às autoridades que Deus coloca na sua vida? Líder de célula, pastor, seu patrão, você tem sido fiel ao seu patrão? Ser fiel, mas o meu patrão é uma praga, mas seja fiel a ele. Seja fiel ao seu patrão. E muitas vezes, amados, nós não queremos, não, a gente fala, não, tem que ser fiel a Deus, fiel ao homem não. Seja fiel àqueles que Deus te colocou como autoridade. A palavra de Deus diz que é Ele que constitui as autoridades. É Ele que constitui. E quando nós nos levantamos contra as autoridades que Deus coloca na nossa vida, a palavra de Deus diz que nós estamos nos levantando contra o próprio Deus. Esposas, os maridos de vocês são autoridades sobre a vida de vocês, vocês querendo ou não. Sejam fiéis às autoridades, ao seu marido. Marido, seja fiel à sua esposinha. Seja fiel. E aqui um dos segredos de José é que ele era fiel, mesmo sendo escravo. Mesmo sendo escravo. Você tem sido fiel às pessoas que estão na sua volta? Você tem sido fiel ao seu patrão? Você tem sido fiel
ao seu marido, à sua esposa, aos seus líderes de célula? Você tem sido fiel ao seu pastor? Você tem sido fiel ao seu prefeito? Você tem sido fiel ao seu presidente? Fidelidade. A palavra de Deus diz que tem fidelidade. Orar por ele, orar por essa criatura. Amém? Vamos orar por ele em nome de Jesus. Fidelidade às autoridades constituídas. E também fidelidade, outro passo, fidelidade a Deus. Amados, é muito fácil dizer que a gente é fiel a Deus. É muito fácil dizer que a gente ama a Deus. Mas ser fiel a Deus, amados, é quando você está numa situação que ninguém está vendo. Aqui, nessa situação aqui, José podia ter passado o rodo nela. José podia ser, esse cara me escravizou mesmo, agora eu vou passar o rodo nessa mulher. Mas não, ele foi fiel ao cara e foi fiel a Deus. Ainda diz assim, como eu posso fazer tal coisa com o meu Senhor e pecar contra o meu Deus? Às vezes, amados, Deus nos coloca em situações difíceis. E muitas vezes nós ficamos murmurando e reclamando ao invés de sermos fiéis a Ele. Muitas vezes a gente dá vontade de chutar o balde, não dá vontade de chutar o balde às vezes? Só vontade, mas não pode chutar o balde. Se você quer que Deus mude a sua história, seja fiel às autoridades que Deus colocou sobre você. Aqui nós estamos falando de alguém que escravizou José. E seja fiel a Deus em todas as situações, principalmente quando ninguém está te vendo, quando ninguém está te olhando. Amém? Outro passo, fugir sempre do mal. Não brinque com a carne. Deus quer mudar a sua história. Fuja do mal. Diga para o irmão do seu lado. Não brinque com a carne. Não brinque com a carne. Versículo 10 diz assim, olha só. Acompanha comigo aí, gente. Porém, todos os dias ela insistia que ele se deitasse com ela. Mas José se recusava. E fazia o possível para se manter longe da presença dela. Ou seja, José fugia dela como o diabo da cruz. E muitas vezes a gente quer brincar com a carne, a gente quer se achar o super-homem. Ei, não existe super-homem. Não existe super-homem. O próprio Jesus foi tentado na carne, o próprio Jesus, amados. O próprio Jesus foi tentado. O próprio Jesus foi tentado a desistir do projeto de sacrifício. Jesus, quando orou no Getsêmani, a palavra de Deus diz que a alma dele, ele mesmo declarou, Jesus falou, a minha alma está muito abatida até a morte. Orai por mim. Jesus orou por 3 vezes pedindo ao Pai que ele não fosse sacrificado. Quem somos nós, amados, para ser tentado? Quem somos nós para não sermos tentados a sair do propósito que Deus tem na nossa vida? Se o próprio Jesus foi tentado e Jesus declarou, chamou os 3 discípulos mais achegados e falou, vamos orar comigo aqui, porque o trem, tradução do Leandro Mendes Cabral, minha tradução, porque o trem está difícil. O trem está difícil, preciso que vocês orem comigo, senão não vou conseguir, pois a minha alma está abatida até a morte. A palavra de Deus fala no livro de Lucas, que Jesus, quando orou, disse que seus poros saiu o quê? Sangue, ao invés de suor, saiu sangue. Isso acontece numa condição extrema de estresse. Um ser humano, para conseguir suar sangue, amados, segundo os médicos, é uma condição extrema de estresse. Ou seja, Jesus estava sendo tentado ali. Então, quem é você para não ser tentado? Então, diga para os irmãos mais uma vez, não brinque com a carne. Fuja do mal. Fuja do mal, para que você não venha sair do propósito que Deus tem na sua vida. Fuja da aparência do mal, fuja do mal, não brinque não, dizendo, não, eu vou conseguir aqui, porque eu sou o cara. Não, você não é o cara não, o cara é Jesus. Versículo 13, assim que se deu conta de que na fuga, versículo 12,
A mulher o agarrou pelo manto e voltou a apelar: vem deitar-te comigo. Contudo, ele fugiu da casa apressadamente, deixando o manto preso à mão da mulher. Assim que se deu conta de que na fuga agonizante de José ela havia segurado seu manto consigo, a mulher de Potifar chamou seus criados e lhes alegou: vede, meu marido nos trouxe um hebreu para nos insultar, e ele invadiu minha casa e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou esse manto ao meu lado e fugiu daqui. Amados, apesar de José ter fugido do mal, José se escapou, José não deu chance, José não dava chance para ela, mesmo assim essa mulher foi tão insistente, mesmo assim, o que aconteceu com José, todos sabem, foi preso. Potifar prendeu José, e aí eu digo para você, se por acaso você não conhecesse a história, o final da história, o trem arrochou mais ainda, né? Além de escravo, agora preso. Mas José, apesar de preso, gente, as cadeias daquela época não era que nem essa de agora. Eu sei que as cadeias de hoje é complicado, mas naquela época o saneamento básico era complicado, inclusive para quem tem mais condição. Agora imagina numa cadeia, numa prisão, como não era o saneamento básico lá naquela cadeia. E José foi preso. Será que não dá para reclamar aqui ou não? Começar a murmurar e dizer que, meu Deus, para que isso? Que agora preso? Eu não fiz nada, fugi da aparência do mal, né? Eu fiz tudo o que era possível, eu fiz com amor para aquele Potifar, e mesmo assim a mulher dele me acusou de algo que eu não fui, eu fui preso. Dá vontade de desistir ou não dá? Dá vontade de jogar tudo para chutar o balde ou não dá? Mas a palavra de Deus diz assim: persevere, persevere, persevere. Pula lá para o versículo 20, diz assim, olha o que aconteceu. O senhor de José mandou apanhá-lo e jogá-lo na prisão onde estavam os prisioneiros do rei, assim ele ficou na prisão. Contudo, o Senhor assistiu José, estendeu sobre ele a sua bondade e poder e fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo que passava na prisão. E o carcereiro-chefe passou a não se preocupar mais com nada, pois tudo corria bem sob a administração eficaz de José. Isso porque o Senhor estava e o abençoava com bom êxito em tudo o que realizava. Apesar de José estar preso, mesmo preso, ele foi um preso com excelência. Ele fazia tudo com excelência. Tanto que ele passou a administrar a cadeia. Meu Deus! Ei, você ainda quer que Deus mude a sua história? Quem quer dar glória a Deus? Você quer que Deus mude a sua história, amados? Faça tudo com excelência. Faça tudo com excelência. Outro passo, amados, não desperdice as oportunidades que Deus te oferece. Nesse processo de mudança de história, de lutas, você vai identificar quando Deus te dá as oportunidades. Pula lá para o capítulo 41, eu sei que estou me estendendo, mas daqui a pouquinho a gente já vai terminar, amém? Capítulo 41, pula lá, o que diz a palavra de Deus no versículo 8. No versículo 8 diz assim: de manhã, com o espírito conturbado, Faraó mandou chamar todos os seus magos e todos os sábios do Egito, e lhes contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada. Lembrando que José estava onde? Onde é que ele estava? Estava na prisão, amém? De manhã, com o espírito conturbado, Faraó mandou chamar todos os magos e todos os sábios do Egito e lhe contou os sonhos que tivera durante aquela noite passada, mas ninguém conseguiu dar ao Faraó uma explicação convincente. Então os chefes do copeiro dirigiu a palavra ao Faraó e lhe declarou: devo confessar hoje minhas falhas. Um dia o Senhor ficou com muita raiva de mim e do chefe dos padeiros e mandou-nos prender na casa do capitão da guarda. Numa daquelas noites, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação particular. Pois bem, havia ali conosco um jovem hebreu. Quem era? José,
um escravo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos e ele nos revelou os seus significados, proporcionando a cada um de nós a interpretação exata do próprio sonho. E tudo aconteceu de acordo com o que ele nos dissera. Eu fui restaurado, a minha posição de confiança, e o padeiro foi empalado. Assim que ouviu isso, Faraó mandou chamar José, que foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se perante Faraó. A partir daqui, Deus começa a mudar a história de José. A partir de tudo que nós aprendemos aqui, a partir daqui, Deus começa a honrar a vida dele. E Deus quer honrar a minha e a sua vida. Mas é necessário, amados, seguirmos os passos e confiar sempre no que Deus está fazendo. Não importa a prisão que você esteja, não importa a cisterna que você esteja, Deus é poderoso para mudar a sua história, mas para isso é necessário que nós estejamos sempre na presença de Deus, fazendo tudo com amor e excelência. Amém? E aqui Faraó chamou José, e José não perdeu a sua oportunidade. Não perdeu a oportunidade que Deus deu para ele. Diga assim para o irmão do seu lado: ei, não perca a oportunidade que Deus está te dando. Não perca a oportunidade. Não perca, não deixe o cavalo passar encilhado na sua frente. Pode ser que ele não passe de novo. Amém? E outro segredo para Deus mudar a história: humildade. Diga assim: você precisa ser humilde, irmão. Humildade. Humildade é o segredo, foi o último segredo de José para que Deus mudasse a história de José. Olha aqui, continuando no versículo 15. Então Faraó, vamos lá de novo para o 14. Assim que ouviu isso, Faraó mandou chamar José e foi trazido às pressas da prisão onde estava. Depois de se babear, trocar a roupa, apresentou-se perante Faraó. Então Faraó dirigiu a palavra a José e declarou: eu tive sonhos que ninguém consegue interpretar. Entretanto, ouvi dizer de ti que quando ouves qualquer sonho, pode decifrá-lo. Olha a resposta de José, preste atenção. Contudo, José disse ao Faraó: quem sou eu? Pergunta assim: quem sou eu? Quem sou eu? Deus é quem dá ao Faraó uma resposta favorável. Ou seja, Faraó encheu a... Veja bem, cara, a gente tem que parar para pensar. José, olha o que José tinha passado até esse momento. E aí Faraó chega para ele assim, ó: ei José, me contaram que tu é o cara, me falaram que tu é o cara que interpreta sonho. Rapaz, aquele momento seria o momento dele extravasar. É mesmo, eu sou o cara. Se eu fosse José no lugar dele, eu acho que eu cantava aquela música do Roberto Carlos: esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Mas não, cara, olha o que José falou: quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou simplesmente um ninguém. Quem dá a interpretação é o meu Deus. Amados, quando Deus te der a oportunidade, quando Deus começar a mudar a sua história, não esqueça, mas não foi seu braço não, não foi o seu esforço, foi Deus. Não é porque você é mais bonito, não é porque você tem os olhos azuis, não é porque você é o queridinho de Deus, não. Não é porque você é diferenciado, não. Foi Deus. Ele falou: eu interpretar sonho? Eu não tenho capacidade disso, não. Só Deus pode dar a resposta. A humildade é o passo fundamental para Deus mudar a nossa história. Fundamental. Alguém ainda quer que Deus mude a sua história? Dá um glória a Deus. Alguém quer ainda que Deus mude a sua história? E Deus mudou a história de José. Deus mudou a história de José no versículo 37. Estamos quase finalizando. Diz assim: a palavra e o plano de José agradaram ao Faraó e a todos os seus sábios e conselheiros. E portanto o Faraó proclamou diante de toda a sua corte oficiais:
encontremos um homem como este, em que esteja o Espírito de Deus? Até Faraó honrou a Deus. Então Faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. O Faraó disse mais a José: vê, eu te estabeleço sobre toda a terra do Egito. E o Faraó tirou do dedo seu anel selo e colocou no dedo de José. Mandou que eu vestisse com linho fino e colocou uma corrente de ouro fino em volta de seu pescoço. Deus quer mudar, Deus quer te colocar em vestes de honra, amados. Também o convidou a subir em sua segunda carruagem real, tendo à frente os arautos do império que iam bradando: abreque, inclinai-vos. Assim José foi empossado no comando de toda a terra do Egito. E acrescentou ainda a Faraó: eu sou Faraó, mas sem tua permissão, ninguém erguerá a mão ou pé para dar um passo em toda a terra do Egito. Em toda a terra do Egito. Eu não sei qual é a história que você quer, qual é a dificuldade que você tem, amados. Mas eu sei de uma coisa: Deus é capaz de mudar essa história. Tem uma irmã lá daqui da igreja, que eu não vou dizer quem é, obviamente, que ela está querendo... que ela está passando os mantos com o marido dela. Ela tem orado: Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda o meu marido, Senhor, muda o meu marido. Aí em sonho, assim como José, Deus falou com ela. Sabe qual foi a resposta de Deus para ela? Você ainda não fez o suficiente. Muitas vezes nós queremos mudar as pessoas. Diga assim: nós não mudamos as pessoas, quem tem que mudar é nós. Deus vai transformar a nossa história através das nossas atitudes, através de como eu e você, nós vamos nos portar na presença de Deus, como eu e você nós vamos trazer Deus para as dificuldades, para a cisterna, para o buraco que for. Deus vai mudar a nossa história. E eu quero dizer mais uma coisa para vocês, para finalizar a palavra. Já pode ficar de pé em nome de Jesus. Deus não vai mudar só a sua história. Olha só o que diz no capítulo 45, versículo 16, para finalizar. Prometo, a última capítulo que a gente vai ler hoje. Capítulo 45, pula lá, versículo 16, diz assim: olha só o que Deus vai fazer, através da minha e da sua vida. Olha o que Deus vai fazer. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do Faraó, e tanto o Faraó quanto os seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei assim, carregai vossos animais, ide à terra de Canaã, tomai vosso pai, vossas famílias, e voltai para mim. Eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis de fartura da terra. Quanto a ti, dá-lhe esta ordem: fazei como vos digo, levai da terra do Egito carruagens, para que tragam os vossos filhos pequenos, vossas mulheres, tomai vosso pai e vinde todos, não tenhais nenhum pesar, pelo que deixarei para trás, porque será vosso que há de melhor na terra do Egito. Deus não vai simplesmente mudar a sua história, Deus vai mudar a história da sua casa, Deus vai mudar a história dos seus filhos, Deus vai mudar a história de todos aqueles que estão na sua volta por amor a você. Deus vai mudar a história. Mas, amados, é necessário passarmos, sim, é necessário passarmos por tribulação e provação, mas sempre dando glória a Deus, porque Deus tem uma história para mim, para você, escrita pelo dedo de Deus. Eu não sei qual é a dificuldade, eu não sei qual é o tamanho, eu não sei se é doença, eu não sei se é relacionamento, eu não sei se você é que nem essa irmã lá da célula que quer mudar o marido, não sei, só sei que Deus vai mudar a sua história, basta que você seja fiel a Deus. Vamos orar a Deus em nome de Jesus? Pai, queremos te agradecer por essa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Queremos agradecer pela história que o Senhor tem gravado aí para cada um de nós. O que nós queremos te pedir nessa noite, amado Deus, primeiramente pedir perdão pelas vezes, Pai, em que nós murmuramos, nós reclamamos pelas situações que muitas vezes se acometem na nossa vida, Senhor. Muitas vezes reclamamos, muitas vezes murmuramos, Senhor. Muitas vezes achamos que o Senhor
nem nos ouve mais, nem olha para nós, Senhor. Nos perdoa pela nossa incredulidade. Deus, em nome de Jesus, pedimos a Ti, Senhor, sabedoria. E a Tua palavra diz, Senhor, aquele que quer sabedoria, peça que o Senhor nos dá. Nos dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para compreender os sonhos que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai, a passar pelas tribulações, pelas cisternas, pelas escravidões, pelas prisões, por todas as tribulações que nós ainda iremos passar, Senhor. Em nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado em cada uma delas. Que as pessoas possam, Senhor, enxergar o Senhor nas nossas vidas, assim como Potifar enxergou Deus em José. Queremos, Pai, ser, Senhor, em nome de Jesus, verdadeiras testemunhas do Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós queremos que os Teus sonhos sejam realizados na nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, toma a nossa igreja, toma as nossas atitudes, Pai, porque nós não Te glorificamos simplesmente com a nossa boca, mas principalmente com as nossas atitudes. Que nós tenhamos uma igreja curada, uma igreja sarada, em nome de Jesus, que testemunhe as Tuas maravilhas com as nossas ações e atitudes. Senhor, que o Senhor faça com cada um de nós, assim como o Senhor fez com José, transformou a história dele, de toda a sua família. É assim que nós oramos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.